Nunca imaginei que o fim da minha vida chegaria assim. Entre o barulho de trilhos molhados e o riso da minha própria filha. O metrô estava lotado naquela tarde, abafado, com o cheiro pesado de ferro e poeira antiga. Eu vinha de uma consulta médica e eles insistiram em me acompanhar, por segurança. A ironia me escapa até hoje. Estávamos lado a lado na plataforma, cercados por gente apressada, fones de ouvido e olhares que nunca se cruzam. O painel eletrônico piscava com atraso de 2 minutos. Aquele som mecânico de freios começava a ecoar ao longe quando senti o empurrão. Não um tropeço, não um acidente. Um empurrão seco, certeiro no meio das costas. A força de 2 pessoas decididas. Lembro do susto, do chão fugindo sob meus pés, do grito preso na garganta. Caí entre os trilhos, e o som do trem vindo era uma fera surda, faminta. O tempo, naquele instante, parou. As luzes do túnel se transformaram em um túnel dentro de mim. O vento quente do trem me queimava o rosto, e eu senti o gosto metálico do medo. Não da morte, mas da traição. Deitado ali, com o corpo colado entre os trilhos, ouvi o trem rasgar o ar acima de mim, o barulho ensurdecedor misturado ao som mais cruel que um homem pode escutar. O riso da própria família. Eles não correram, não gritaram, não mostraram pânico. Riram. O som deles foi mais cortante que qualquer lâmina. E por um segundo, eu me vi por fora, como se fosse outro homem assistindo à própria queda, pensando, então é assim que eles terminam comigo. O trem passou inteiro, vagão por vagão, como uma besta de ferro indiferente. Eu fiquei imóvel, sentindo o chão vibrar, os cacos de brita tremendo sob meu peito, o coração disparado. Quando o último vagão sumiu, o silêncio foi tão absoluto que parecia outro tipo de ruído. O som de tudo que dentro de mim tinha se quebrado. Olhei para cima. Vi os 2 parados na beira da plataforma, pálidos agora, como se o riso tivesse secado na garganta. Não sei se esperavam me ver despedaçado, mas eu estava lá, vivo. Apoiei uma mão na borda fria do trilho e me levantei devagar, o corpo tremendo, mas inteiro. As pessoas ao redor começaram a gritar, correr, apontar. Alguém tocou o alarme, outro filmava com o celular, mas eu não ouvia nada. Só via o rosto deles lado a lado, ela com a mão na boca fingindo surpresa, ele com o olhar tenso demais para ser de choque. Havia algo de sujo naquela expressão. Subi lentamente, usando a escada lateral dos trilhos, sentindo o peso do mundo na sola dos sapatos. Quando meus olhos ficaram à altura dos deles, o tempo voltou a andar. E foi então que eu falei. 4 palavras. Baixas, firmes, sem gritar. 4 palavras que transformaram o sangue deles em gelo. Eu não as repeti. Não havia necessidade. Eles entenderam. Eu vi nos olhos deles o exato segundo em que perceberam que tinham cometido um erro que não podiam desfazer. Os 2 empalideceram e o riso morreu de vez. Atrás de mim alguém perguntava se eu estava bem. Um funcionário do metrô corria. Uma mulher tentava me puxar para o lado, mas eu não tirei os olhos deles. Não disse mais nada. Apenas caminhei, cambaleante, até o banco mais próximo e me sentei, olhando para o chão como quem tenta entender em que momento o amor se transforma em veneno. Enquanto esperava o segurança chegar, lembrei da manhã daquele dia. O café mal feito que ela me serviu sem olhar nos olhos, o tom impaciente do genro quando perguntou quanto tempo eu ainda ia depender deles, e o silêncio que seguiu quando percebi que já não era mais pai nem sogro. Era um incômodo, um peso, uma peça velha num cômodo moderno demais. Aquele empurrão não nasceu na plataforma. Ele começou bem antes, em cada olhar de desprezo, em cada risada abafada, em cada conversa sussurrada atrás das portas. Quando me pediram para ir à enfermaria, eu recusei. Disse que estava bem. Pedi apenas para irem embora. Eles fingiram preocupação, teatral, tentando tocar meu braço, mas eu recuei.
Vai para casa, minha filha murmurou, sem coragem de me encarar. O genro apenas assentiu, nervoso. Eu balancei a cabeça, e foi ali que repeti só para mim as mesmas 4 palavras. Um lembrete. Uma promessa. Saí do metrô sozinho, andando devagar, com o corpo dolorido e o coração queimando de uma lucidez fria. Chovia fino lá fora, e as poças refletiam o brilho das luzes da cidade, distorcidas, trêmulas, como eu. Peguei o primeiro táxi que passou. No retrovisor, o motorista olhava curioso para o meu casaco sujo de poeira, mas não perguntou nada. Eu também não tinha respostas. Fiquei o caminho inteiro em silêncio, segurando o braço dolorido e pensando que a vida às vezes empurra a gente para trilhos para ensinar quem realmente tem coragem de se levantar. Quando cheguei em casa, tirei o casaco, sentei na poltrona e fiquei olhando para as mãos. Elas ainda tremiam, mas não de medo. De uma calma nova, perigosa. Algo dentro de mim tinha morrido naquele túnel, mas algo mais profundo tinha nascido. Eu não era mais o homem que aceitava risos por trás de portas, nem o pai que fingia não ver o desprezo. Eu era o homem que sobreviveu, e a partir daquele momento, cada respiração seria parte de um plano. Naquela noite, antes de dormir, escrevi no meu caderno: alguns empurrões não te matam, te acordam. E dormi pela primeira vez em meses, sem o peso da culpa, só com a certeza do que viria a seguir. Não dormi muito naquela noite. O corpo descansava, mas a mente seguia desperta, como se o barulho do trem ainda vibrasse sob a pele. Às 3 da manhã, levantei-me e caminhei até a janela. A rua estava vazia, coberta por aquele tipo de silêncio que só existe depois de uma tragédia pessoal. Lá fora, os postes piscavam, indiferentes ao fato de que o mundo havia virado do avesso dentro de mim. Em cima da mesa, o caderno ainda aberto me encarava como uma pergunta. Li de novo a frase que havia escrito antes de deitar. Alguns empurrões não te matam, te acordam. Era simples, mas cada palavra pesava como ferro. Eu estava desperto e acordar significava lembrar. Enquanto a cidade dormia, comecei a reviver aquele momento em câmera lenta. O empurrão, o riso, o ferro do trilho batendo contra a costela, o ar que sumia dos pulmões. E, acima de tudo, aquelas 4 palavras que saíram da minha boca sem ensaio, como se estivessem guardadas dentro de mim há anos, esperando o instante certo. Foram ditas com uma calma que nem eu sabia possuir. 4 palavras, quase um sussurro, mas elas tinham o peso de uma sentença. Eles entenderam de imediato porque não eram apenas palavras, eram lembrança, aviso e promessa ao mesmo tempo. Lembrei do olhar da minha filha, largo e trêmulo, e do modo como o genro ficou imóvel, como quem reconhece a própria ruína antes dela chegar. O medo não veio do que eu disse, mas do que eles sabiam que eu podia fazer. Aquilo não começou no metrô, e eles sabiam disso melhor do que ninguém. Já tinham cruzado a linha muitas vezes antes, em silêncio, acreditando que o velho tolo que eles alimentavam com restos de afeto jamais reagiria. Mas quando eu me levantei daqueles trilhos e olhei nos olhos deles, perceberam que o jogo tinha mudado. Enquanto o sol nascia, fiz café e sentei na poltrona onde sempre lia os jornais. O mesmo lugar onde tantas vezes engoli ofensas disfarçadas de brincadeiras e comentários sutis sobre a velhice que atrapalha. Lembrei de quando minha filha me pediu para vender a casa antiga e investir em algo melhor para todos. Ela dizia que queria cuidar de mim, mas o olhar do genro sempre pesava mais que as palavras dela. Eu cedi porque ainda acreditava que amor e confiança eram a mesma coisa. Agora, no silêncio da madrugada, percebia que tinha vendido não uma casa, mas o último território onde eu era dono de mim. Tomei o café frio até o fim e comecei a escrever nomes. Primeiro o dela, depois o dele, depois o banco, o advogado, o corretor, o contador.
Todos aqueles que um dia passaram pelos meus papéis e pelas minhas decisões. Um por um. Não era uma lista de vingança. Era uma cartografia de poder. Eu precisava lembrar onde ainda existia meu nome, onde ainda havia alguma linha escrita por mim que eles tinham esquecido de apagar. Não era a raiva que me movia, era uma clareza que queimava por dentro. Eu finalmente vi as coisas como eram. Cada risada, cada empurrão emocional, cada pequena tentativa de me tirar do próprio caminho tinha sido um ensaio para aquele momento no metrô. Por volta das 6 da manhã, peguei o telefone e liguei para o número antigo de um amigo de trabalho. Um homem que eu não via há mais de 15 anos. Ele fora meu sócio numa empresa que vendi quando ainda acreditava que aposentadoria significava descanso. A voz dele veio rouca, envelhecida, mas firme. Conversamos como se o tempo não tivesse passado. Falei pouco, o suficiente para reacender uma memória. Ele ainda lembrava do investimento conjunto que deixamos parado num fundo esquecido. Ainda existe aquilo? Perguntei. Existe. E cresceu, respondeu ele. Mas achei que você tivesse esquecido. Sorri sem que ele visse. Nem tudo que fica quieto está esquecido, respondi. Quando desliguei, senti o coração bater diferente. As 4 palavras que eu havia dito na plataforma voltaram à minha mente com nitidez, como se tivessem sido gravadas no ar. Vocês já perderam tudo. Não foi uma ameaça, foi constatação. Eu sabia o que significavam. Eles também. Eles riram porque acreditaram que eu não tinha mais nada, que o dinheiro da casa era o último pedaço de poder que me restava. Mas eles estavam errados. E quando percebessem, seria tarde demais. Saí de casa com passos lentos, mas firmes. O corpo doía, sim, mas a dor era quase um lembrete de que eu ainda estava ali, vivo, teimoso, com um plano que começava a tomar forma. No caminho até a padaria, comprei um jornal. Na capa, mais uma manchete sobre crimes familiares, filhos processando pais por herança, netos roubando avós. Dobrei o papel e pensei que ninguém acreditaria se eu contasse. No fundo, eu também custava acreditar. Como um amor que um dia encheu a casa, podia se transformar em riso cruel diante de uma quase morte. Passei a manhã caminhando, observando rostos desconhecidos, ouvindo fragmentos de conversas de gente que ainda acreditava em convivência. Ninguém ali imaginava que um homem com casaco gasto e olhar distante carregava dentro de si o eco de um trem e uma sentença pronunciada na borda dos trilhos. Às vezes, as pessoas confundem silêncio com fraqueza. Não percebem que é justamente no silêncio que o plano se forma. Voltei para casa ao entardecer e encontrei 3 mensagens no celular. 2 da minha filha, uma do genro. As primeiras eram curtas, artificiais. Pai, precisamos conversar. Foi um mal-entendido, por favor, me liga. A terceira vinda dele era seca. Se abrir a boca, você vai se arrepender. Apaguei as 3 sem responder. Olhei o telefone por um instante e percebi que ele era o último fio que ainda me ligava a eles. Desliguei o aparelho, tirei o chip e deixei dentro de uma gaveta. Naquele exato momento senti algo raro. Liberdade. Não era alegria, era outra coisa. Era o tipo de liberdade que vem quando você percebe que já morreu uma vez e sobreviveu. Que o pior já aconteceu e tudo o que resta é o que você escolhe fazer com o tempo que sobrou. Peguei o caderno novamente e escrevi outra frase, logo abaixo da anterior. O silêncio é o primeiro passo do retorno. Então, fechei o caderno, preparei uma mala pequena e tirei de dentro do armário uma pasta vermelha com documentos antigos, contratos, cópias de seguros, registros de contas conjuntas. Coisas que minha filha e o genro achavam que eu havia esquecido. Coloquei tudo sobre a mesa e comecei a separar em pilhas, uma para cada nome que escrevi antes. O metrô ainda rugia dentro da cabeça, mas agora aquele som me parecia uma marcha.
Enquanto classificava papéis, percebi algo que me fez sorrir pela primeira vez desde o empurrão. O nome deles, por engano ou soberba, ainda constava vinculado a um bem em meu nome, e não o contrário. Eles haviam me empurrado acreditando que eu era um obstáculo morto. Mas eu era de fato o alicerce, e alicerce, quando mexe, derruba a casa toda. Fechei a pasta e me recostei na cadeira. A noite caiu de novo, lenta e úmida. Lá fora, ouvi o ruído distante de um trem passando. Desta vez, não soou como ameaça, soou como lembrança. Aquele mesmo som que um dia quase me levou agora me lembrava que eu tinha voltado, e que a queda deles, quando viesse, seria tão inevitável quanto aquele trem. Para entender o que aconteceu naquela plataforma, é preciso voltar alguns anos, talvez 10, talvez 15, quando eu ainda acreditava que amor bastava para sustentar uma família. Eu tinha 62 quando minha esposa morreu, e foi como se metade da casa tivesse desmoronado com ela. As paredes continuaram de pé, o jardim floresceu como sempre, mas o silêncio que ficou depois do velório tinha um som quase físico. No começo, minha filha vinha sempre me visitar. Levava a comida pronta, ajeitava as coisas do armário, falava sobre o trabalho e sobre o marido novo, o tal que ela dizia ser um homem de visão. Eu o conheci num almoço de domingo, quando ele ainda fingia educação e me chamava de sogro querido. O sorriso dele era largo demais, o tipo de sorriso de quem mede o valor dos outros antes mesmo de apertar a mão. Nos primeiros meses, a presença deles parecia um conforto. Eu não tinha coragem de dizer que preferia a solidão ao barulho da visita, porque uma parte de mim tinha medo de se tornar esquecimento. Quando ela começou a insistir para que eu vendesse a casa, usei as desculpas de sempre, que ainda estava pagando impostos, que o terreno tinha história, que o quintal guardava memórias da sua infância. Ela ria, dizia que eu estava preso ao passado e que ninguém envelhece bem sozinho. O genro completava com um discurso bonito sobre unir gerações e compartilhar gastos. Eu quis acreditar. Quando um homem perde a mulher com quem dividiu 40 anos, passa a aceitar qualquer promessa de pertencimento. Vendi a casa 1 ano depois. O dinheiro, segundo eles, seria investido em um imóvel maior, com espaço para todos, um quarto para mim, outro para eles, e futuramente para os netos que eu nunca cheguei a conhecer. Eu assinei tudo. O novo apartamento era moderno, cheio de vidro, com luz demais, e me deixava tonto. Me colocaram no quarto dos fundos, o menor, para ficar mais reservado. No começo até me senti grato. Minha filha dizia que cuidaria de mim até o último dia. Lembro dela me abraçando na primeira noite e dizendo: "Agora somos uma família completa." Naquele tempo, eu acreditava que felicidade era ouvir essas palavras e fingir que o tom forçado não doía. As mudanças vieram discretas, como um gotejar constante. Primeiro, o controle sobre o dinheiro. O genro me convenceu a colocar o nome dele em algumas contas, por praticidade. Depois vieram as senhas compartilhadas, os cartões extras. Ele dizia que era para me ajudar, porque banco é coisa de jovem. E eu, cego por amor paternal e por uma nostalgia da segurança, deixei. Depois vieram as pequenas humilhações camufladas de brincadeiras. "Não é melhor o senhor descansar um pouco, pai? Deixa que a gente decide." Ou, "Não precisa se preocupar com isso, o senhor já fez muito." Eu ria, fingia não perceber. Achava que aquilo era cuidado. Mas o cuidado com o tempo virou ausência. Passaram a chegar tarde, a comer fora, a me avisar de jantares que nunca me incluíam. Quando eu perguntava se havia algo errado, minha filha dizia apenas: "Pai, o senhor precisa se adaptar à nossa rotina." Certa vez, ouvi o genro dizer que eu era um atraso de vida. Ele não percebeu que eu estava no corredor. Ou percebeu, e não se importou. Foi nessa época que aprendi o valor do silêncio. O silêncio é uma forma de escutar o que os outros realmente pensam de você quando acreditam que não há ninguém ouvindo.
Lembro com clareza do dia em que percebi que estava sendo lentamente apagado. Era uma tarde de domingo e eu os ouvi rindo na sala. Ela mostrava a um amigo as fotos da reforma que planejavam fazer. Esse quarto a gente vai derrubar para ampliar o closet, ela dizia. Era o meu quarto. Fiquei parado na porta, sem fazer barulho, observando o entusiasmo dela ao falar do espaço que ocuparia o lugar onde eu dormia. Ninguém percebeu que eu estava ali. Foi naquele instante, antes mesmo do empurrão, que a primeira morte aconteceu. Depois disso, tudo virou contagem regressiva. Meu nome começou a sumir das correspondências. As contas do condomínio chegavam no nome do genro. Os vizinhos, que antes me chamavam para jogar dominó, começaram a achar que eu era um inquilino. Quando eu adoeci e precisei de um exame, ela me deixou esperando 2 semanas por uma carona. Disse que o carro estava com problema, mas descobri mais tarde que tinham ido a um resort naquele fim de semana. Ainda assim, eu não reclamei. Eu me agarrava à lembrança da filha que me pedia colo quando sonhava com trovões. Até que, 1 mês antes do metrô, eles começaram a falar em independência financeira, em novos investimentos e numa viagem ao exterior que fariam quando tudo se resolvesse. Eu fingia não entender, mas compreendia perfeitamente. Já tinham esgotado tudo o que podiam tirar de mim. O resto era incômodo. Na última noite antes do empurrão, ouvi os dois conversando na cozinha. Ela dizia que se sentia sufocada, que não aguentava mais a energia pesada da casa. Ele respondeu que um empurrãozinho e tudo se resolvia. A frase era simbólica, mas o destino tem um gosto cruel por ironias. Agora, olhando para trás, percebo que o empurrão no metrô foi apenas o desfecho lógico de uma série de pequenos assassinatos cotidianos. O tipo que não deixa marcas no corpo, mas corrói o espírito. O riso deles naquela plataforma não era apenas maldade, era alívio. Alívio por acreditarem que finalmente tinham se livrado do velho que insistia em continuar existindo. Mas havia uma coisa que eles nunca souberam. A papelada que o genro cuidava com tanta confiança não era completa. Eu sempre fui metódico e em silêncio mantive cópias de tudo. Enquanto ele assinava papéis achando que era o único dono das decisões, eu mantinha uma pasta com registros de cada transferência, cada conta conjunta, cada comprovante que poderia ser a linha final da corda que eles próprios amarravam. Na manhã seguinte ao empurrão, abri essa pasta sobre a mesa. As folhas tinham cheiro de mofo e vingança. Cada número, cada assinatura, era um pedaço da história que eles tentaram reescrever. E ali, com o metrô ainda zumbindo nos ouvidos, eu soube que não precisaria levantar a voz. A vingança não viria de um grito, mas de uma caneta. Quando cheguei à delegacia, ainda carregava o cheiro metálico dos trilhos no casaco. Era fim de tarde e a chuva caía fina, espalhando reflexos nas janelas de vidro arranhadas. A atendente olhou para mim com aquela mistura de curiosidade e pena que as pessoas reservam aos velhos machucados. Pedi para registrar um boletim, mas não contei a história toda. Falei de um empurrão, disse que me desequilibrei, que o metrô estava cheio, que talvez tenha sido acidente. O policial me observou em silêncio por longos segundos, como quem pressente o que não é dito. Perguntou se havia testemunhas. Eu disse que não sabia, que não precisava. Ele anotou algo e me ofereceu um copo de café frio. Eu aceitei, mais pelo gesto do que pela sede. Enquanto ele datilografava no teclado, as palavras dele soavam como martelos. Quer representar criminalmente contra alguém? Balancei a cabeça. Não, senhor. O som das teclas parou. Ele ergueu os olhos. Tem certeza? Parece sério. Eu forcei um sorriso. Nem tudo que parece é. Ele insistiu, talvez por obrigação. O senhor caiu ou foi empurrado? Digamos que acordei, respondi. Ele não entendeu, mas também não perguntou mais. Fez o registro como acidente de plataforma e me entregou a cópia. Dobrei o papel com cuidado e guardei no bolso interno do casaco, o mesmo onde ficavam os documentos da pasta vermelha.
Saí dali sentindo o peso do papel contra o peito como um símbolo do meu plano. Eu não queria justiça de jornal, nem vingança de manchete. Eu queria algo mais profundo, algo que corroesse o sono deles noite após noite, como o som distante de um trem que nunca chega. O silêncio seria a minha arma. Quem se apressa em se defender mostra medo, e o medo é o alimento dos culpados. Eu sabia que, se mantivesse a calma, o próprio pavor deles faria o trabalho por mim. Peguei um táxi de volta e pedi para o motorista me deixar 2 quadras antes de casa. Caminhei o resto do trajeto debaixo da garoa, observando as luzes da cidade refletidas nas poças como se fossem fragmentos de outra vida. Quando dobrei a esquina do prédio, vi a janela da sala acesa. Lá dentro, sombras se moviam. Fiquei 1 minuto parado, escondido sob a marquise, observando. Vi o genro gesticular nervoso, a minha filha de braços cruzados. A televisão ligada mostrava imagens de um noticiário qualquer. Nenhum deles parecia preocupado comigo. Pareciam apenas tensos. O tipo de tensão que vem quando a consciência se recusa a adormecer. Subi as escadas em silêncio e girei a chave na fechadura. O som foi o bastante para fazer com que as vozes cessassem lá dentro. Quando entrei, ela fingiu susto, correu até mim com um "Meu Deus, pai", ensaiado. O genro ficou parado, encostado no batente, sem saber se deveria me cumprimentar ou se esconder. O riso que tinham na estação já não existia. No lugar dele vi medo, um medo disfarçado de preocupação. Achamos que o senhor tinha... Ela não terminou. Caído, completei deixando a palavra suspensa. Caí, sim, mas levantei. Fui direto para o quarto, trancando a porta atrás de mim. Escutei sussurros no corredor. E se ele contar? O genro perguntou. Ele não vai, respondeu ela, quase sussurrando. Ela me conhecia o bastante para saber. Quando eu me calava, era porque estava pensando. E quando eu pensava demais, algo grande vinha depois. Naquela noite, sentei na beira da cama e abri a pasta vermelha. As folhas estavam intactas, os comprovantes em ordem, as assinaturas deles lado a lado com as minhas. Cada documento era uma lembrança da ingenuidade que me custou caro. Peguei o boletim da delegacia e coloquei na primeira página, como um marcador entre o passado e o que viria a seguir. Em cima da mesa, deixei um caderno aberto com uma anotação. O barulho do trem não assusta quem já morreu por dentro. Passei horas observando os papéis e pensando em como transformar a dor em método. Lembrei de uma frase que meu pai dizia: "Filho, o silêncio do homem justo pesa mais que o grito do culpado." Nunca entendi de verdade o sentido até aquela noite. Falar seria me igualar a eles, mas o silêncio, esse sim, os deixaria em suspenso, sem saber o quanto eu sabia, o quanto eu tinha visto, o quanto eu planejava. No meio da madrugada, escutei passos leves no corredor. A maçaneta girou devagar. Ela, fingindo preocupação: "Pai, o senhor está acordado?" Não respondi. "O senhor me assustou hoje." Eu e o Marcos ficamos desesperados. Continuei em silêncio. Ela esperou alguns segundos e, sem resposta, se afastou. Escutei o clique suave da porta da sala se fechando. No dia seguinte, ela não foi trabalhar. Ficou o tempo todo em casa, andando de um lado para o outro, tentando parecer natural. O genro saiu cedo, mas notei que não levou o carro. Pegou o metrô. O mesmo metrô. Ri sozinho. A vida tem um senso de ironia que nem os escritores mais talentosos conseguiriam inventar. Passei o dia recolhendo pequenos detalhes que antes ignorava. A maneira como ela me observava de canto, o cuidado exagerado em cada palavra, o medo escondido nas perguntas simples. "O senhor precisa de algo? Quer que eu leve o café?" Cada frase vinha com uma nota dissonante de culpa. Era como ver um prédio rachando pelas fundações. Eu só precisava esperar. Naquela semana fui até o banco. Pedi um extrato detalhado das contas antigas.
A gerente me reconheceu e perguntou se eu ainda queria manter a conta conjunta com a filha. Ainda quero por enquanto, respondi. Assinei alguns papéis e, discretamente, pedi cópias autenticadas de tudo. Ela olhou com desconfiança, mas cumpriu o pedido. Saí de lá com uma pasta nova, mais leve que a vermelha, mas igualmente importante. Voltei para casa e encontrei os dois à mesa, falando baixo. Pararam quando entrei. Fui resolver umas coisas, disse. Ela tentou sorrir. Coisas de banco? Perguntou e o tom traiu a ansiedade. De vida, respondi. Subi para o quarto e ouvi o genro murmurar algo. A palavra advogado escapou entre os dentes dele. Naquela noite percebi que o medo deles tinha mudado de forma. Já não era o pavor do crime, era o medo da consequência. E esse é o tipo de medo que não deixa dormir. Eu sabia que não precisava levantar a mão nem elevar a voz. Bastava continuar vivo e calado. O silêncio, naquele momento, já fazia mais barulho do que qualquer grito. Fechei a pasta vermelha e escrevi a próxima anotação no caderno. O silêncio é o começo da vingança. Apaguei a luz, sentei na poltrona e fiquei ouvindo o som da chuva batendo na janela. Pensei no trem, na delegacia, nos olhos deles. E adormeci com um meio sorriso, porque o primeiro movimento do meu plano já tinha começado. E o mais belo de tudo é que, até aquele momento, ninguém suspeitava de nada. Na manhã seguinte, o sol apareceu tímido, filtrado pelas cortinas gastas do quarto. Acordei antes das 6, como fazia nos tempos em que ainda trabalhava, antes de me convencerem de que descansar era o que restava para quem já tinha vivido demais. Fiz café forte e sentei na mesa, observando a fumaça subir, enrolar-se no ar e desaparecer, como as promessas que ouvi deles. A casa estava em silêncio, mas eu sabia que aquele tipo de silêncio não era paz, era receio. Eles evitavam me encarar desde a noite do metrô, andavam leves, como quem teme acordar um gigante adormecido. Abri novamente a pasta vermelha e espalhei os documentos sobre a mesa, alinhando as folhas como quem prepara um tabuleiro de xadrez. Ali estavam os recibos da venda da minha antiga casa, o contrato do apartamento atual, as contas conjuntas e, entre eles, um envelope mais antigo, de papel amarelado, com o logotipo de uma seguradora. Abri devagar, e o som do papel rasgando pareceu ecoar pela cozinha. Era a cópia de uma apólice de seguro de vida feita há quase 20 anos, quando minha esposa ainda estava viva. Lembrei de termos assinado juntos numa tarde de outono, na sala da corretora. É para nossa filha se algo acontecer, ela havia dito. Mas naqueles documentos, eu reparei agora, meu nome ainda constava como titular, e o beneficiário principal era alterável. Durante todos aqueles anos, a apólice permaneceu ativa, sendo debitada automaticamente da conta conjunta. Eles jamais perceberam, porque o valor era pequeno, escondido entre taxas e transferências. Meu genro era esperto, mas como todo homem arrogante, negligente com detalhes. Guardei o papel dentro de uma pasta menor e, por impulso, decidi ir até a seguradora. Peguei o metrô. O mesmo barulho metálico, o mesmo vento subterrâneo, o mesmo som que um dia quase me levou. Mas dessa vez, sentei na primeira fileira e observei o túnel sem medo. Na agência, a atendente me atendeu com simpatia burocrática. Pedi uma atualização da apólice. Ela digitou por alguns minutos, depois franziu o senho. O senhor ainda consta como titular ativo, mas houve uma tentativa de alteração de beneficiário há 3 meses. Está bloqueada por falta de confirmação da sua assinatura. Senti um frio no estômago. A assinatura, claro, havia sido falsificada. Pode imprimir tudo para mim? Perguntei. Ela hesitou. Só com autorização. Mostrei meu documento. Eu sou o titular. Ela imprimiu. Saí dali com um maço de papéis e a certeza de que tinha em mãos algo mais valioso do que qualquer dinheiro. As tentativas de fraude agora tinham registro formal. Se eu quisesse, podia denunciá-los. Mas ainda não era hora. O castigo deles não viria da prisão,
viria da própria ruína. Lenta, inevitável, corroendo o orgulho até não sobrar nada. No caminho de volta, passei por um café que costumava frequentar com minha esposa. Entrei, pedi um pão de queijo e sentei perto da janela. Lá, com o som dos trens vindo ao longe, decidi a próxima jogada. Precisava de alguém que soubesse usar aquelas provas sem levantar suspeitas. Um nome me veio à mente: Henrique, meu antigo contador. O único que me tratava como ser humano e não como cliente. Liguei. Ele atendeu com voz rouca de sono. Henrique, é o Álvaro. Houve um segundo de silêncio. Álvaro, meu Deus, quanto tempo. Pensei que tivesse se mudado. Respondi calmo. Mudaram muita coisa para mim, mas agora quero mudar de volta. Marcamos de nos encontrar na tarde seguinte. À noite, minha filha bateu à porta do quarto. Fingia leveza, mas o olhar era o de quem não dormia direito há dias. Pai, o senhor anda estranho. Está tudo bem mesmo? Sorri. Tudo. E o metrô? Eu ainda não consigo parar de pensar naquele susto. Não pense, disse. Tem coisas que quanto mais a gente pensa, mais voltam. Ela engoliu seco. O senhor saiu hoje? Saí. Onde? Fui cuidar de um seguro antigo. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. O rosto dela empalideceu. Seguro? Repetiu, e a voz falhou. É, respondi tranquilo. Seguro de vida. De vez em quando é bom lembrar o que ainda está no nosso nome. Ela não disse mais nada. Apenas se afastou e percebi o barulho rápido dos passos até a sala. Minutos depois, ouvi o genro falando baixo, irritado. Eu disse para você ficar quieta. E depois uma batida de porta. Sorri sozinho. As palavras, quando bem usadas, são mais afiadas que qualquer faca. No dia seguinte, encontrei Henrique em seu escritório antigo, o mesmo onde tantas vezes levei pastas de impostos e planilhas de uma vida inteira de trabalho. Ele envelheceu, mas mantinha o mesmo olhar perspicaz. Mostrei os papéis, contei parte da história, não tudo, apenas o suficiente para que entendesse o que eu precisava. Você quer justiça? Perguntou. Não, respondi. Quero paz, mas antes quero equilíbrio. Ele analisou os documentos por longos minutos. Isso aqui é suficiente para anular qualquer direito dele sobre seus bens. Aliás, se o senhor quiser, pode até mover um processo de fraude. Fiz que não com a cabeça. Ainda não. Por enquanto quero só preparar o terreno. E saí de lá com uma pasta nova, devidamente carimbada e registrada em cartório. Henrique ficaria responsável por reorganizar meus ativos, reativar contas antigas e, sobretudo, corrigir a titularidade de alguns investimentos esquecidos. A expressão dele ao se despedir foi a de quem pressente algo maior. O senhor está tranquilo demais para quem foi empurrado para os trilhos, comentou meio rindo. Respondi. Quando o pior já passou, o resto é só administração. No caminho de volta, o sol começava a se pôr. Senti o vento bater no rosto e pensei na ironia da vida. Às vezes, o que nos salva é aquilo que os outros julgam descartável. Uma conta antiga, um seguro esquecido, um pedaço de papel ignorado. Eles tentaram apagar a minha existência, mas esqueceram que antes de ser velho, eu fui um homem que aprendeu a se proteger. Cheguei em casa e encontrei o genro na sala, tenso, mexendo no celular. Ele levantou o olhar e forçou um sorriso. Tudo certo, sogrão? Tudo certo, respondi. Mas e vocês, tudo tranquilo? Ele hesitou. Tranquilo, por quê? Porque às vezes, quando a gente erra a assinatura, o que vem depois é mais pesado que um trem. Ele empalideceu, fingiu rir, mas o riso não saiu. Subi para o quarto e fechei a porta. Escrevi no caderno. O poder não é o que se mostra, é o que se sabe calar. Apaguei a luz e fiquei ouvindo o coração bater. Lento, firme. Lá fora, o metrô rugia outra vez. E eu pensei que talvez o som de um trem, para quem já sobreviveu a um,
seja apenas o lembrete de que é hora de seguir em frente, mas nunca sem deixar rastros. No dia em que decidi desaparecer, o sol nascia com um brilho úmido, quase irônico, como se a cidade me olhasse pela última vez. Não deixei bilhetes, não levei lembranças. Apenas a pasta vermelha, a nova pasta azul entregue por Henrique e um caderno pequeno onde vinha escrevendo tudo, como um diário de instruções. Às 7 da manhã, saí de casa com a mesma calma de quem vai comprar pão. A filha e o genro ainda dormiam, ou fingiam. Passei pelo corredor, olhei de relance para o porta-retratos em que estávamos juntos. Um retrato antigo, do tempo em que ainda havia ternura no olhar dela. Toquei o vidro com a ponta dos dedos e segui. Não olhei para trás quando fechei a porta. O silêncio do trinco foi mais simbólico que qualquer despedida. Desci as escadas devagar, sentindo o peso leve da mala nas mãos e o mais pesado da decisão no peito. Lá fora, a rua estava quase vazia. Apenas o barulho distante dos ônibus e o canto breve dos pássaros que insistem em sobreviver na cidade. Peguei um táxi e pedi para me deixar na rodoviária. O motorista, um senhor com cabelo branco como o meu, perguntou se eu ia viajar a trabalho. A trabalho, sim, respondi, sem explicar que o trabalho agora era o meu recomeço. Na rodoviária comprei uma passagem qualquer para o interior. Não importava o destino, apenas o intervalo entre o que fui e o que começava a ser. Sentei num banco e observei as pessoas. Mães com filhos, jovens com mochilas, casais discutindo baixinho. Todos pareciam ter um ponto de partida e outro de chegada. Eu, pela primeira vez, não tinha nenhum. E essa ausência de rumo me deu uma liberdade nova, quase cruel. No bolso interno do casaco, o celular vibrava. Eu ainda não o havia desligado. 3 mensagens. Uma da minha filha, uma do genro, outra do banco. A dela dizia: "Pai, onde o senhor está? Precisamos conversar." A dele era direta: "Não faça besteira." E a do banco, essa fez meu coração desacelerar. Solicitação de saque do seguro de vida em andamento. Falta confirmação do titular. Ri sozinho. Era isso. Eles achavam que eu estava morto. Levantei do banco, joguei o chip do celular no lixo e comprei um telefone novo com número pré-pago. Nenhum nome, nenhum vínculo. O velho Álvaro começava a desaparecer, um documento de cada vez. No guichê, comprei outra passagem, desta vez para uma cidade litorânea onde sabia que ninguém me reconheceria. Enquanto esperava o ônibus, liguei para Henrique de um número público. "Está feito?" perguntei. "Está." Reforcei as transferências e deixei os acessos bloqueados. Se alguém tentar mexer nas contas conjuntas, o sistema trava e me notifica. "Ah, e o seguro foi atualizado para o seu nome definitivo." Agradeci. "E quanto ao endereço?" perguntei. "O antigo foi removido de todos os cadastros." "Perfeito", respondi. Desliguei e respirei fundo. O plano agora tinha corpo. Eles acreditariam que eu estava morto e tentariam agir como se estivessem livres, mas a liberdade deles seria o próprio laço que os enforcaria. Durante a viagem, o ônibus cruzou paisagens que pareciam pertencer a outra vida. Campos, rios, pequenas cidades com igrejas no centro e varais coloridos nos quintais. A janela refletia meu rosto cansado, e por um instante me vi como um estranho. Gostei da sensação. Um homem sem nome, sem história recente, é um homem impossível de ser rastreado. Pensei naquelas 4 palavras do metrô. "Vocês já perderam tudo." E senti um arrepio de confirmação. Agora, o tempo começava a cumprir a profecia. Cheguei ao litoral à noite. Uma cidade pequena com cheiro de sal e maresia. As ruas eram estreitas e o vento trazia o som das ondas quebrando em pedras distantes. Encontrei um quarto simples numa pousada esquecida, onde ninguém fazia perguntas. Paguei adiantado 1 semana em dinheiro vivo. A dona, uma mulher de cabelos curtos e olhar desconfiado, me entregou a chave e um sorriso breve. "Viajando sozinho?" "Sempre", respondi.
Passei os primeiros dias sem sair muito. Andava pela praia de manhã, lia jornais velhos à tarde, observava as gaivotas rasgando o céu. Ninguém me reconhecia, ninguém me esperava. E essa ausência de olhar familiar me dava um tipo de paz que há anos eu não sentia. Mas também uma calma perigosa, porque era a calma de quem planeja. Na quinta noite recebi uma ligação no novo telefone, um número restrito. Atendi sem dizer nada. A voz era de Henrique. Eles tentaram sacar o seguro. E foi bloqueado. O sistema notificou as autoridades e o banco está investigando. Se insistirem, vai gerar uma ocorrência de fraude. Eu fiquei em silêncio. Quer que eu faça algo? Perguntou. Não. Deixe que façam. Quanto mais se mexerem, mais fundo cavam. Desliguei e fiquei olhando o mar pela janela. A lua refletia na superfície como uma moeda antiga, lembrando-me de tudo que perdi e de tudo que estava prestes a recuperar. Puxei o caderno e escrevi. Às vezes é preciso desaparecer para que os outros se revelem. 2 dias depois, encontrei uma pequena lan house na rua principal. Entrei, paguei 1 hora e acessei o e-mail antigo que eu mantinha desde os tempos de trabalho. Estava abandonado, mas ainda ativo. Criei uma nova conta, anônima, e enviei uma mensagem simples para Henrique. Próxima fase. Observação. Ele entenderia. Voltei para a pousada e pedi para não ser incomodado. Passei a noite inteira imaginando o que estaria acontecendo lá, na cidade que deixei para trás. Eu podia quase vê-los, o genro andando de um lado para o outro, a filha chorando, tentando entender como o seguro tinha travado, por que o banco não liberava, por que os advogados não respondiam. Podia sentir a angústia deles crescendo como um eco, um trem invisível vindo ao longe. 1 semana depois, o noticiário local deu a primeira pista de que o plano estava funcionando. Um repórter falava sobre investigações em andamento contra uma família acusada de falsificação de documentos e tentativa de fraude bancária. O sobrenome deles foi dito em voz alta. Desliguei a TV e fechei os olhos. O trem estava passando e desta vez eu não era a vítima debaixo dos trilhos, era quem observava de cima. Mas não era hora de celebrar. O jogo ainda não tinha terminado. Precisava garantir que cada movimento deles fosse monitorado. No dia seguinte procurei um detetive particular, um homem indicado por Henrique, discreto e experiente. Encontrei-o num escritório pequeno, cheio de pastas e cheiro de tabaco. Quer que eu encontre alguém? Perguntou. Não. Quero que observe 2 pessoas. Quero saber o que fazem, onde vão, quem procuram. E se aparecerem com lágrimas, registre. Às vezes as lágrimas escondem intenções mais sujas do que sangue. Ele sorriu. Pago em dinheiro? Sempre. Entreguei o envelope. E quando devo começar? Ontem. Voltei para o quarto e pela primeira vez dormi profundamente. No sonho, o trem passava de novo, mas em vez de me esmagar, limpava o caminho. Acordei com o som real das ondas e uma certeza nova. O desaparecimento era mais do que fuga, era purificação. Escrevi no caderno antes de sair para caminhar. Não se trata de sumir. Trata-se de deixar o mundo aprender a viver sem você. E quando perceberem o vazio, já ser tarde demais. O velho Álvaro havia morrido no metrô. Quem caminhava agora pela praia era outro homem. Um homem que o riso deles não podia mais atingir. E cujo silêncio tinha começado a moldar o destino deles como o mar molda a pedra. Lentamente, mas para sempre. O som do mar me acordou antes do amanhecer. Um murmúrio constante que parecia vir de dentro da cabeça. Já fazia 2 semanas desde que deixei tudo para trás. E o mundo lá fora começava a reagir à minha ausência como um corpo que perde o ar. Primeiro nega. Depois entra em pânico. Naquela manhã, enquanto o sol subia devagar por trás das dunas, o telefone novo vibrou. Era Henrique. Atendi com a mesma calma de sempre. Eles tentaram outra vez, disse ele sem rodeios. Entraram no banco juntos.
Tentaram sacar o que restava da conta conjunta. O sistema bloqueou e gerou alerta automático. O gerente me ligou. Disse que o genro ficou vermelho, gritou, ameaçou chamar advogado. A filha chorava. Fiz silêncio e Henrique completou. Você quer que eu libere alguma coisa? Não, respondi. Deixe que o banco faça o que precisa. Eles estão cavando o próprio buraco. Desliguei e fiquei olhando para o mar, o vento frio batendo no rosto. O mundo deles começava a desmoronar exatamente como eu previra. Acreditaram que eu estava morto e, na tentativa de lucrar com isso, assinaram papéis falsos, declararam datas inexistentes, mentiram para instituições que não perdoam mentiras. O trem que um dia quase me esmagou agora seguia nos trilhos certos, arrastando o nome deles preso aos vagões. Ao meio-dia, Henrique me enviou outro e-mail. O banco havia notificado oficialmente a seguradora sobre a tentativa de fraude. Em resposta, a seguradora acionou o setor jurídico. Em menos de 48 horas, todos os bens e contas vinculadas a eles foram bloqueados preventivamente. O apartamento, que ainda estava em meu nome, passou a ter ordem de auditoria patrimonial. Tecnicamente, aquele imóvel agora pertencia apenas a mim. A ironia disso me fez rir baixo. Aquela casa que eles sonharam reformar para ganhar espaço, agora seria o espaço onde aprenderiam o que é perder. Na tarde seguinte, encontrei o detetive particular na praça principal da cidade. Ele trazia uma pasta marrom, discreta, e um rosto de quem viu mais do que gostaria. Sentamo-nos num banco de madeira, sob o sol filtrado pelas folhas. Tenho o relatório, disse ele, entregando-me os papéis. O casal está sendo investigado por fraude documental. Foram vistos 2 vezes na mesma agência tentando resolver a situação e ontem receberam visita de 2 oficiais de justiça. Ela chorava. Ele gritava. Virei as páginas, olhando as fotos impressas em preto e branco. O genro com o rosto tenso, a filha com os olhos inchados, segurando uma pasta azul idêntica à minha. Quer continuar a vigilância? Perguntou o detetive. Por enquanto não, respondi. Eles vão se vigiar entre si. Quando a culpa entra em casa, ela dorme entre o casal. Ele riu com um som curto, respeitoso, e guardou o chapéu. Sabe, senhor Álvaro, o senhor tem um jeito curioso de fazer justiça. Não é justiça, corrigi. É aritmética. Tudo o que tiraram de mim agora está voltando. Com juros. Naquela noite, abri as janelas do quarto da pousada. O vento trazia o cheiro de sal e de algo que eu só podia descrever como libertação. Peguei o caderno e escrevi. Quem se acostuma a empurrar os outros um dia, sente o empurrão do destino. 2 dias depois, Henrique me ligou novamente. Notícia quente. O Ministério Público abriu inquérito contra eles. O banco enviou todas as gravações das tentativas de saque. As assinaturas falsas, os documentos adulterados, tudo agora é prova. E tem mais. A seguradora registrou ocorrência de tentativa de estelionato. Fiquei em silêncio e ele acrescentou. A polícia pediu seu depoimento, mas eu disse que o senhor está hospitalizado. Não quer aparecer, certo? Certo. Por enquanto sou um fantasma. Fantasmas não prestam depoimento. Desliguei e fechei os olhos. Senti um tipo de cansaço bom, o cansaço de quem começa a encerrar uma guerra longa. A vingança, pensei, não é o oposto da paz. É o caminho até ela. Na manhã seguinte, fui até uma lan house e acessei discretamente o portal de notícias. Lá estava. Casal é investigado por fraude em seguro de vida e falsificação de documentos. Autoridades apuram tentativa de obtenção indevida de valores superiores a R$200 mil. O artigo não mencionava meu nome, apenas descrevia o sogro idoso, supostamente falecido, cujo registro foi usado irregularmente. A foto deles, tirada de longe, mostrava o que restava de arrogância no rosto do genro. Nenhuma.
Fechei o navegador e respirei fundo. Na tela refletida do monitor vi meu próprio rosto, sereno, envelhecido, mas vivo. Ainda havia muito por fazer, mas o coração batia devagar, no ritmo de quem finalmente tomou as rédeas do próprio destino. À tarde saí para caminhar pela orla. As ondas batiam nas pedras, levantando respingos que brilhavam como vidro ao sol. Senti um impulso estranho de voltar a pintar. Entrei numa lojinha de materiais de arte, comprei um pequeno bloco de aquarela e um estojo de pincéis baratos. À noite pintei o mar visto da janela da pousada, mas no horizonte desenhei um trem, discreto, pequeno, cruzando as águas como se ligasse dois mundos, o que me empurraram e o que eu mesmo construí. Enquanto a tinta secava, o telefone vibrou mais uma vez. Era uma mensagem de Henrique. O apartamento foi oficialmente transferido de volta para o seu nome. Eles foram notificados. Provavelmente vão perder o direito de uso em breve. Li e fechei os olhos. A cena formou-se na mente com clareza. Minha filha abrindo a correspondência, as mãos tremendo, o genro arrancando o papel, lendo em voz alta a decisão judicial. A sala onde antes riram agora seria tomada por um silêncio pesado, o mesmo que um dia me sufocou. Naquela noite, escrevi mais uma linha no caderno. Não há barulho mais alto do que o som do que se perde. Antes de dormir, olhei o relógio. Faltavam exatas 3 semanas desde o empurrão no metrô. 3 semanas. E em 21 dias, o mundo inteiro deles havia virado pó. Eles tentaram me enterrar sob ferro e cimento. Eu os enterrei sob papel e silêncio. Deitei-me e ouvi o trem distante, cruzando os trilhos noturnos da cidade. Sorri, não de triunfo, mas de gratidão. Porque às vezes Deus não impede que a gente caia, apenas garante que, quando o trem passar, a gente ainda esteja de pé para ver o que acontece com quem empurrou. A notícia começou pequena, como uma pedra lançada num lago calmo. Um artigo curto, escondido nas páginas policiais de um jornal regional. Depois, um portal local replicou, e em 2 dias o caso estava nas manchetes das rádios e redes sociais. Eu li tudo de longe, na varanda da pousada, enquanto o vento do mar levantava o jornal e a espuma das ondas se quebrava nas pedras. O título dizia: Casal é acusado de fraudar seguro de vida e falsificar a assinatura do sogro idoso. Abaixo, uma foto borrada deles na saída da delegacia. Ele de cabeça baixa, ela tentando esconder o rosto com uma pasta azul. Henrique me ligou logo cedo. Está em toda parte, Álvaro. O genro tentou alegar que você deu autorização verbal, mas o banco apresentou as gravações. A seguradora também enviou cópia do pedido de alteração de beneficiário com a assinatura falsificada. Eles estão cercados. Fiquei em silêncio, ouvindo o som do mar misturado à respiração do outro lado da linha. Quer que eu intervenha, que fale com a imprensa? Não, respondi. O silêncio continua sendo a minha melhor declaração. Nos dias seguintes, os detalhes vieram à tona. O repórter responsável pela matéria descobriu que o genro havia usado meu CPF em outras transações, tentando abrir crédito em lojas e bancos menores. O escândalo se espalhou rápido. As manchetes começaram a se repetir em sites diferentes, cada um ampliando o eco do desastre. Homem tenta se passar por sogro morto em tentativa de fraude. Casal investigado por falsificação e tentativa de golpe em seguro de vida. O nome deles virou sinônimo de vergonha pública. Na pousada, os hóspedes comentavam sem saber que o velho de chapéu na varanda era o centro daquela história. Às vezes, alguém abria o jornal na mesa do café e lia em voz alta as novidades, indignado. Como é que alguém faz isso com o próprio pai? Perguntava uma senhora. Eu apenas bebia meu café e respondia com um meio sorriso. Era estranho sentir piedade e justiça na mesma medida. À noite, o detetive me mandou fotos novas. Repórteres em frente ao prédio deles, microfones estendidos, vizinhos curiosos na calçada.
O genro tentava escapar de câmeras. Minha filha chorava. Em uma das imagens, ela segurava um lenço no rosto e o olhar perdido. Não sei se era arrependimento ou medo. Talvez os dois. Eu as observei por longos minutos e percebi que não havia ódio em mim, só uma exaustão profunda. Decidi então escrever uma carta. Não a eles, mas ao jornalista responsável pela reportagem principal. Começava assim: meu nome é Álvaro Campos. O homem que empurraram para os trilhos continua vivo. Contei a história sem exageros, sem sentimentalismo, apenas fatos. Falei da confiança traída, das contas conjuntas, do empurrão no metrô. Enviei cópias dos documentos e o boletim da delegacia, aquele que eu havia registrado como acidente. Pedi anonimato, mas disse que poderiam publicar o essencial. Que o velho que eles tentaram apagar não apenas sobreviveu, mas assistia tudo de pé. 3 dias depois, a nova matéria saiu. Desta vez em destaque: o sobrevivente dos trilhos. Pai denuncia tentativa de assassinato e fraude. O texto era sóbrio, sem sensacionalismo, mas o impacto foi devastador. A história se espalhou como fogo em capim seco. Programas de TV começaram a reproduzir trechos da reportagem. Comentaristas discutiam a decadência moral da família moderna. E mais do que isso, o caso virou símbolo, uma parábola moderna sobre ingratidão e ganância. Eu não aparecia nas fotos, nenhum rosto, nenhum endereço, apenas uma silhueta de costas, tirada pelo repórter durante nossa conversa. Na legenda, lia-se: o homem que escolheu o silêncio como resposta. Achei justo. Era exatamente isso que eu era. No dia seguinte, Henrique me ligou novamente, rindo do outro lado da linha. Você virou lenda urbana. Metade da cidade acha que morreu e voltou. A outra metade acha que é invenção da imprensa. Ninguém sabe onde está. Respondi tranquilo: que continuem assim. A dúvida é mais poderosa que a verdade. Enquanto o escândalo crescia, comecei a receber e-mails de pessoas desconhecidas. Alguns agradecendo pela coragem, outros contando histórias parecidas, filhos que haviam abandonado pais, pais enganados por filhos. Li cada um deles em silêncio, sem responder. Não era meu papel dar conselhos, mas percebi que, de alguma forma, minha história tinha ganhado um sentido além da vingança. Servia de espelho. Os dias passaram lentos. A pousada começou a encher de turistas, e eu já era apenas mais um velho discreto na varanda. Às vezes, caminhava até o mirante, onde o vento soprava forte o suficiente para calar todos os sons. Lá, observando o horizonte, eu pensava na ironia do destino. Eles tentaram me empurrar para a morte, e eu os empurrei para a vida real, sem máscaras, sem crédito, sem ilusões. Uma tarde, a dona da pousada apareceu na varanda com um jornal novo nas mãos. "O senhor viu isso?" perguntou. Peguei o exemplar e vi a manchete. Casal dos Trilhos é indiciado por tentativa de homicídio qualificado e estelionato. A foto mostrava minha filha entrando no fórum, o rosto pálido, os olhos vazios. Atrás dela, o marido de terno amarrotado, algemado. Senti um nó no peito. Não de alegria, mas de um luto antigo, o mesmo que senti no dia em que enterrei minha esposa. Porque, de certa forma, eu estava enterrando minha filha pela segunda vez. Voltei para o quarto e sentei na beira da cama. As mãos tremiam levemente. Abri o caderno e escrevi: a verdade, quando vem, não traz prazer, traz descanso. Fechei o caderno e olhei para o teto, ouvindo o barulho do mar. No dia seguinte, o repórter me ligou. A voz dele era calma, respeitosa. "Senhor Álvaro, a cidade inteira quer saber quem é o senhor. O senhor quer que revelem." Pensei por alguns segundos. "Não, digam apenas que estou vivo. Isso basta." Ele agradeceu e desligou. Senti o peso leve de um ciclo se fechando. Lá fora, o sol se punha devagar e as gaivotas cortavam o céu em silêncio. A cidade falava de mim,
Mas eu já não precisava que falassem. Eu tinha o que eles nunca terão de novo: paz. Enquanto a noite caía, abri o caderno uma última vez e escrevi: o trem passou, mas eu fiquei. E às vezes ficar é a vingança mais completa. O dia da audiência chegou com um céu cinzento, pesado, como se até o tempo tivesse decidido manter o respeito. Eu acordei antes do amanhecer, como sempre fazia, e fiquei um longo tempo parado diante do espelho, observando o reflexo de um homem que já não devia nada a ninguém. Vesti o terno escuro que guardava há anos, o mesmo do velório da minha esposa, e ajeitei a gravata com mãos firmes, quase solenes. Não era vaidade, era ritual. Quando um homem sobrevive a uma tentativa de morte, cada gesto de dignidade se torna uma forma de oração. O fórum ficava numa cidade próxima. Peguei o ônibus cedo, sentei na janela e observei o mundo passar. As pessoas iam e vinham, alheias, vivendo suas pequenas pressas. Ninguém imaginava que entre elas viajava um homem que voltava do próprio túmulo. O vento batia leve pelo vidro aberto e eu sentia uma calma fria, a mesma que precede o último movimento de uma sinfonia. Quando cheguei ao prédio, vi repórteres do lado de fora, câmeras, curiosos. Não esperavam por mim. Esperavam pelos acusados. Passei entre eles despercebido, um velho comum entre tantos. Dentro, o corredor cheirava a papel e ansiedade. Um oficial me conduziu até a sala de audiências. "O senhor é a vítima?" perguntou, sem emoção. "Sou o sobrevivente", respondi. Ele assentiu, sem entender. A sala era fria, iluminada por lâmpadas brancas demais. No fundo, o juiz revisava documentos, os promotores cochichavam entre si. Sentei-me em silêncio, observando o relógio que marcava 9 voos em ponto. Quando a porta se abriu, o murmúrio foi inevitável. Eles entraram algemados, minha filha e o genro. Ela estava magra, o rosto sem maquiagem, o cabelo preso de qualquer jeito. Ele, abatido, com os olhos fundos e um terno emprestado. Por um segundo, vi o reflexo do passado. O sorriso dela em dias de infância, o genro ainda simpático nos primeiros jantares. Depois, o tempo dissolveu a imagem. Ela me viu primeiro. O olhar dela se acendeu num misto de espanto e culpa. Talvez não esperasse me ver ali. Talvez ainda acreditasse que eu tivesse morrido de vez. O genro desviou o olhar, encarando o chão. Os dois pareciam menores, como se o peso da vergonha os tivesse encolhido. O juiz pediu silêncio e iniciou a sessão. O promotor falou com firmeza: "Estamos diante de um caso claro de fraude e tentativa de homicídio premeditado." Cada palavra era uma pedra, e eu sentia o som delas caindo dentro de mim. Chamaram testemunhas, exibiram gravações, mostraram documentos com assinaturas falsificadas. O nome deles repetido, as provas exibidas no telão. A cada detalhe, eu via o orgulho deles se desfazer, como tinta escorrendo sob chuva. Quando o juiz pediu que eu falasse, a sala inteira se calou. Levantei-me devagar, apoiando-me na bengala que agora fazia parte do meu corpo. Dei 2 passos à frente e parei. Por um instante, olhei para o promotor, depois para o juiz e, por fim, para eles. A voz saiu firme, sem tremor. "Excelência, eu não vim aqui buscar punição. Vim para lembrar que o silêncio também fala. Eles tentaram me matar, não com raiva, mas com indiferença. E a indiferença é o pior tipo de morte, porque mata aos poucos, sem sangue, sem culpa." Fiz uma pausa. A sala permanecia muda. Tudo o que foi dito aqui é verdade, mas o que mais dói não é o empurrão nos trilhos, é o riso deles. Olhei diretamente para minha filha. "O que vocês esqueceram é que eu vivi o suficiente para entender que o que se faz em silêncio se paga em público. E hoje vocês estão aqui não porque eu quis, mas porque a própria vida empurra de volta." O juiz me agradeceu e pediu que eu me sentasse, mas antes que eu o fizesse,
Olhei uma última vez para os dois. O genro ergueu os olhos, talvez esperando um insulto, uma maldição, qualquer coisa que aliviasse a culpa em forma de confronto. Eu apenas disse as mesmas 4 palavras de semanas atrás, as que os congelaram na plataforma. Vocês já perderam tudo. Nenhum som depois disso, nem respiração. A sentença veio meia hora mais tarde. Prisão por tentativa de homicídio qualificado, falsificação de documentos e fraude financeira. O advogado deles tentou argumentar, mas a voz saiu fraca. O juiz leu o veredito com a serenidade de quem apenas cumpre o destino. Quando terminou, levantei-me e saí antes de todos. No corredor, ouvi um choro abafado. O dela. Não olhei para trás, porque no fundo, eu sabia. Qualquer olhar de pena seria um perdão, e eu já tinha perdoado o suficiente nessa vida. Do lado de fora, o sol batia forte, iluminando as escadas de mármore. Cada degrau que desci parecia tirar um peso do peito. Do outro lado da rua, repórteres tentavam filmar os acusados sendo levados. Eu passei por eles invisível. Um policial, talvez sem saber quem eu era, segurou a porta para mim. "Boa tarde, senhor." Respondi. "Para mim, finalmente é." Caminhei até a praça em frente ao fórum. Havia uma fonte e o som da água me lembrou o mar da pousada. Sentei no banco e deixei a bengala encostar no joelho. Olhei para o céu, azul e pesado, e pela primeira vez em muito tempo, senti que o mundo estava quieto o suficiente para respirar. Peguei o caderno do bolso e escrevi com letra firme: "A justiça não é o que se faz no tribunal. É o que se sente quando o silêncio volta a ser apenas silêncio." Enquanto fechava o caderno, ouvi ao longe o barulho de um trem cruzando a cidade. Sorri. O som não me assustava mais. Era apenas lembrança. E cada lembrança, agora, era prova de que eu ainda estava vivo. Voltar para o litoral foi como respirar pela primeira vez depois de muito tempo debaixo d'água. A brisa salgada, o som dos barcos ao longe e o canto dos vendedores de peixe substituíram o ruído do trem, os gritos e os corredores frios do fórum. Naquele fim de tarde, quando cheguei à pousada, a dona me recebeu com um sorriso discreto, como quem entende que alguns retornos não precisam de perguntas. "Deu tudo certo?" Ela perguntou apenas. "Deu sim, o bastante para começar de novo." Subi para o quarto e abri as janelas. O ar do mar entrou inteiro, limpo, e pela primeira vez em meses não senti o peso do passado nos ombros. Fiquei alguns minutos parado, olhando a linha do horizonte. O sol descia devagar, mergulhando no mar como quem entende a própria hora de partir. Tudo parecia calmo, e dentro de mim havia um silêncio diferente. Não o silêncio do medo, nem o da vingança, mas o da aceitação. Peguei o caderno, aquele companheiro de todas as noites, e reli as frases que havia escrito ao longo da jornada. Cada uma delas parecia pertencer a outro homem, o das feridas, o das quedas, o das descobertas. Agora eu me sentia fora de tudo isso, observando de longe como quem finalmente entende que sobreviveu. Nos dias que seguiram, a vida começou a ganhar rotina. Acordava cedo, tomava café na varanda, caminhava até o cais, cumprimentava os pescadores. Às vezes comprava peixe fresco e cozinhava para mim mesmo. A comida simples, o cheiro de alho dourando, o som do óleo chiando na frigideira, tudo isso era um tipo de cura. Não havia mais urgência, nem medo. Havia tempo, e o tempo, percebi, era a única herança que realmente valia a pena preservar. Henrique me ligava de tempos em tempos, dando notícias burocráticas. "O processo está encerrado", disse um dia. "O apartamento foi leiloado e revertido em seu nome. Quer que eu envie os papéis?" "Não precisa", respondi. "Não quero mais aquele lugar. Deixe que o tempo o apague." Ele riu. "Então o senhor vai mesmo recomeçar aí?" "Já recomecei. Com o dinheiro recuperado, aluguei um pequeno chalé próximo à praia. Tinha 2 cômodos,
janelas grandes e um jardim cheio de lavandas. Plantei algumas mudas novas e todas as manhãs molhava as folhas com cuidado. Os vizinhos logo se acostumaram ao velho de camisa branca e chapéu que desenhava sentado na varanda. Voltei a pintar. Primeiro o mar, depois o trem, depois um autorretrato. No quadro, pintei a mim mesmo de costas, caminhando numa linha de trilhos que desaparecia dentro do pôr do sol. Chamei a pintura de sobrevivente. Às vezes, ainda sonhava com o momento do empurrão. A diferença é que agora, no sonho, eu não caía. Apenas observava o trem passar sereno e sentia o vento quente contra o rosto. O medo se transformara em lembrança e a lembrança em força. Foi então que entendi que o perdão não é um presente para quem errou, mas um gesto de liberdade para quem sobreviveu. Certa tarde, enquanto pintava, o carteiro apareceu no portão. "Tem correspondência para o senhor", disse, entregando um envelope simples, sem remetente. O papel tremia um pouco nas minhas mãos. Abri com calma e lá dentro havia uma única folha. A letra era da minha filha. "Pai, sei que não mereço resposta. Só queria que soubesse que estou viva. Estou trabalhando tentando reconstruir o que destruí. Não peço perdão. Peço apenas que o senhor viva em paz, mesmo que longe." Fiquei um tempo olhando aquelas linhas. Nenhuma lágrima, nenhum alívio, apenas um reconhecimento silencioso de que o ciclo se fechava, que ela estava viva e, de algum modo, aprendendo o que é perder para entender o valor de ter. Dobrei o papel e guardei dentro do caderno, entre as primeiras páginas, ao lado da frase antiga: "Alguns empurrões não te matam, te acordam." Sorri, porque no fundo era exatamente isso. A vida me empurrou para os trilhos, não para me destruir, mas para me acordar do torpor em que eu vivia. E o despertar, por mais doloroso que tenha sido, me devolveu algo que eu havia esquecido: o direito de existir por conta própria. Com o tempo, parei de acompanhar as notícias. O caso desapareceu das manchetes, substituído por novos escândalos, novas tragédias. O mundo segue sua pressa, e a dor dos outros logo vira história antiga. Às vezes, caminhando pela praia, alguém me cumprimentava e eu respondia com um aceno. Já não precisava esconder quem eu era, mas também não precisava explicar. Eu era apenas um homem que havia sobrevivido, e isso bastava. Uma noite, sentei na varanda e vi o trem de carga passar ao longe, o som carregado pelo vento. O mesmo barulho que um dia simbolizou o fim, agora soava como um lembrete de continuidade. Fechei os olhos e deixei o som me atravessar. Pensei na minha esposa, na filha, em tudo que foi perdido e em tudo que sobrou. A paz, percebi, não é a ausência de dor. É o momento em que a dor para de mandar. Abri o caderno pela última vez e escrevi as linhas finais. Fui empurrado para a morte e encontrei a vida. Fui traído por quem amei e descobri que o amor verdadeiro começa quando a gente se escolhe. O trem passou e eu fiquei. E no fim, ficar foi a maior forma de ir em frente. E fechei o caderno, apaguei a luz e fiquei ouvindo o som distante das ondas misturado ao eco dos trilhos. Era o mesmo mundo, mas eu era outro homem. Um homem que levantou dos trilhos e aprendeu que, às vezes, sobreviver é o jeito mais silencioso e mais bonito de vencer.